Aproveitando que você falou que o Trump é um cara de Manhattan, ontem eu vi o Mark Ruffalo, né? O Mark Ruffalo falando assim, ó, tá aí o presidente de vocês, né? Aí ele fala do Trump, e ele falou, além de estar nos arquivos do Epstein, né? E começa a falar assim que é um cara com uma biografia questionável. E aí eu fui ver que tem uma teoria, não sei se você conhece a respeito disso, mas fala a respeito de como que um cara que, entre aspas, quebrou, volta bilionário depois, né? Se o Trump, de repente, não tem algum enriquecimento ilícito, se ele não deu alguns golpes, sei lá, alguma coisa assim testa de ferro, né? na biografia dele, tem um período ali que acontecem umas coisas que não dá pra saber exatamente como é que ele conseguiu quebrar e voltar bilionário. Porque, tipo, a explicação que ele dá não é satisfatória, sabe? Ou ele é um testa de ferro, né? É o mais provável. Ele é um testa de ferro. Testa de ferro, colocaram ele lá. Lógico, ele deve estar representando um grupo de investidores aí, e os caras botam ele ali de carranca de proa de navio aí pra fazer as coisas, mas ele tem condições, então, cara. E ele era aquele cara, ele tinha envolvimento com os democratas, deu dinheiro pra campanha do Clinton, ao mesmo tempo que, tipo, ele era aquele cara que tava na televisão e tal, enriqueceu fazendo o programa dele, participava ativamente na mídia, mas ele nunca, tipo assim, mostrou como os negócios dele prosperaram, tinha dinheiro e tal, assim, pra poder ser bilionário, entendeu? A ponto de falir e voltar de novo. É isso que eu tô falando. Tem uma parte da biografia do Trump que muita gente hoje nos Estados Unidos tá questionando, né? Olha, Júnior, eu não sei te dizer, aí eu não posso falar pra você, porque nessa encarnação eu não vou ler a biografia do Trump, tá? Mas eu acho que ele não tem, a minha opinião, ele não tem condição de ser presidente da República. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa é você ser histriônico, que nem eu faço, que às vezes tem que começar a falar, bota. Isso é uma coisa. A outra é na hora que a gente vai trabalhar um assunto. Júnior, você pode ter certeza, eu jamais vou ser irresponsável com você e teu público. A informação que eu te passo aqui é a melhor possível. Eu jamais vou ser irresponsável, porque eu sei o tamanho do teu podcast. Então a gente vem aqui com muita responsabilidade. Ele não tem responsabilidade para ser presidente da República. Essa é a minha opinião. É uma pessoa sem a condição, sem a liturgia do cargo, sem o preparo, sabe? Sem aquela... Você tem que ter... Eu acho que quando você é uma liderança, você tem que ter um amor à humanidade, cara. Você tem que pensar o seguinte, eu vou fazer um ataque contra esse país, eu posso levar o preço do petróleo na estratosfera, eu vou quebrar muita gente. Porque tem agricultor americano que já tá com a corda no pescoço por causa do aumento dos fertilizantes e do diesel. É, o americano não tolera essa inflação, não. Sim, mas ele não tem essa responsabilidade. Eu acho que os Estados Unidos foi um país que já teve presidentes fora de série. Você pega um Franklin Delano Roosevelt, era um homem fora de série. Criou a classe média americana, ficou do lado certo da Segunda Guerra Mundial. Você vê, ajudou a negociar a usina de Volta Redonda aqui no Brasil. Era um homem de visão. Você tá entendendo? Agora, depois a coisa foi piorando, foi caindo até chegar nesse daí, cara. É um cara assim... Eu acho que o Trump, ele é a encarnação da nossa era, a era das redes sociais, né? Então, que eu conto que a ostentação, o cara histriônico, falador, essa coisa toda, e deu no que deu, cara. Tá levando o país pro buraco. Eu não sei. Esse é o terceiro atentado, né? Tipo assim, a vigilância do presidente, né? A segurança desse presidente Donald Trump. Já é a terceira vez que ele sofre um atentado. Então, tipo assim, tá falhando de alguma forma, assim, a segurança dele, né? Bom, lá tem que ser dobrado, porque o que menos falta nos Estados Unidos é maluco e você compra arma. Eu brinco sempre lá no canal que a arma M16 vem no sucrilho, né? Você compra uma caixa de sucrilhos, você ganha um M16. Então é complicado, né? A cultura de armas deles, essa coisa toda aí, sinceramente, é difícil. Nesse ponto eu acho muito difícil, mas ele não tem condição de ser presidente, cara. Não é uma pessoa que, de visão estratégica, tem que ter... Eu acho que quando você tá num cargo público, cara, você tem que ter visão estratégica. Eu acho que um presidente, um governador de estado, um ministro, ele não pode tomar decisão para amanhã. As decisões dele ele tem que ter o foco em anos e às vezes em décadas. Falar, vou tomar uma decisão agora que eu sei que vai ficar para muitos anos. E ele não tem, ele é um cara que governa pro dia seguinte. Ele não tinha a mínima condição de ser, na minha opinião, é que a lista é longa, mas é um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos, né?
É um dos piores. Vocês têm presidentes horríveis. Carter, Nixon. Não, ó, isso que é uma coisa. Vamos falar de... Muita gente fala, por exemplo, de que tudo isso que a gente tá vivendo ainda é reflexo da morte do Kennedy. Não, eu não acho que o Kennedy fosse, assim, grande coisa como presidente, não. Não? Eu acho o seguinte, teve um cara muito bom que era o Roosevelt. O Roosevelt era o presidente que ia suceder o Roosevelt, que todo mundo, você vê que ele tava morrendo. Em 44, todo mundo sabia nos Estados Unidos que ele ia morrer. Ele tava muito doente. Ele se matou no cargo, é uma verdade. De tanto que ele trabalhou. Um homem com a poliomielite que ele teve, com todas... Ele não podia trabalhar daquela forma. Ele se consumiu no cargo. Era um grande homem, é uma verdade. O presidente era para ser o secretário de trabalho dele, mas houve um golpe dentro do Partido Democrata e colocaram o Truman, que é o homem que lançou as bombas atômicas. Uhum. O Truman foi outra beira de desastre. Veio o Eisenhower, que era mais ou menos, tinha uma visão de Estado, cometeu seus erros, mas ainda era uma visão de estadista. Dali para frente, camarada, veio afundando. Eu não acho o Kennedy um grande presidente. Eu acho que a sorte dele, a biografia é que ele morreu. Mas até então, a questão dos documentos do Kennedy tem a ver de que aquilo foi inside job, né? Do serviço secreto. Foi, mas ele Porque ele não fez aquilo que quem manda no país queria que ele fizesse. Que é mais ou menos essa questão. Ele Se o Trump não fez começar... uma parte. Não fez uma mas parte. ele fez outra. O envolvimento americano no Vietnã é coisa do seu Kennedy. Porque quando o Johnson, o Eisenhower passa o poder, tinha acho que 900 assessores militares na guerra do Vietnã. Quando o Kennedy morre, acho que eram 15 mil. Aí no governo Lyndon Johnson chegou a 500 mil. Mas a merda toda começa no Kennedy. E outra também. Vamos ser sinceros, o Kennedy tinha grandes dívidas de campanha com a máfia, né? Ele tinha grandes dívidas de campanha com a máfia. A eleição dele contra o Nixon foi completamente fraudada. Isso todo mundo sabe. Eu não acho que ele foi um grande presidente. Tá bom. Você vem aí vem o Lyndon Johnson, outro desastre, cara. Outro desastre. Mergulhou os Estados Unidos no Vietnã. Vem o Nixon, que na minha opinião foi atropelado pela história. Com todos os defeitos que tinha, sabe qual é o apelido do Nixon, né? Era Trick Dick Vigarista. Uhum. O líder é esse. Mas era um cara de visão de Estado, tanto que desengajou da guerra do Vietnã. Ele desengaja da guerra do Vietnã, ele traz a China pro cenário internacional de novo, ele que abriu as relações com a China, e ele acaba com o padrão ouro do dólar. Ele que acabou com o padrão ouro. Quando ele acaba com o padrão ouro e cria um petrodólar, você vê que os Estados Unidos dá aquela levantada mesmo, né? Agora, veio afundando, cara. O Carter tentou, era um presidente com uma visão internacional, assim, que eu acho interessante. Dali pra frente foi só pro buraco, cara. Aí você vai acabando com a classe média, né? Vai acabando com a classe média americana. Aquela classe média que você via nos anos 50, dos carrão, lembra aqueles Impala rabo de peixe, aquelas casas americanas, acabou, cara. Tem um seriado americano dos anos 50 chamado Papai Sabe Tudo, que é preto e branco. Você olha, aquilo era a classe média americana que o Roosevelt legou, sabe? Pai, mãe, 3 ou 4 filhos, uma casa grande, os filhos guardando dinheiro para a faculdade, emprego sólido, uma boa companhia, né? O cara se aposentava com um bom salário, os filhos iam para a faculdade, etc. E isso foi acabando, um monte de guerra, um monte de bobagem, acabaram com a economia do país, né? Financiarização. Acabou. A classe média americana hoje. Mas a financiarização é decorrente da quebra do padrão ouro, né? Exatamente. E da desregulação do Reagan, né? Também. Da desregulação do Reagan. Olha, você vê, eu sempre falei aqui no teu canal que o Reagan quebrou a indústria naval americana. E quebrou mesmo. Quebrou. Agora vocês estão vendo, eles vão construir navio na Coreia, cara. Aí vem o neoliberal falar que o Reagan é um gênio. Aquilo era uma anta, né? Foda. E a gente tem que olhar para essas coisas, Júnior, porque o que é um país? É a classe média. Se você não tiver classe média num país, o que ele é? Não é nada. Não é nada. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas coisas e exatamente não cometer mais esses erros. Não cometer esses erros. Tipo Donald Trump, né? Mas é triste, né? É triste. Pior que tem gente aqui que vê ele como exemplo, né? Vamos aproveitar que você tá falando do Trump. Tá. Estados Unidos. Como que tá a situação do povo lá? A gente tá falando que ele tá tendo uma queda de popularidade uma atrás da outra, né? Essa é basicamente a leitura. E a gente vai ter as eleições agora de meio de mandato.
Que é em novembro, né? É. Em novembro. Tá perto já. Não, tá perto. O tempo político é 6 meses agora. Não vai dar pra fazer muita coisa, não. Sim. Se essa guerra se arrastar até junho, até o verão americano, aí sai de baixo, velho. Sai de baixo. Sim. Então, ele tá tendo uma queda na popularidade. Eu vejo tanto as pessoas publicamente, né, falando a respeito dele. Esse lado da guerra agravou o caso, mas não é a única coisa, né? A situação do povo americano tem sofrido muito com a inflação, o aumento da gasolina e do diesel, como você falou. Tem alguma coisa que pode acontecer de bom, assim, daqui pro final do ano ou não? O cenário é basicamente esse. Ele pode perder a maioria nas duas câmaras, né? No Senado e na Câmara dos Representantes, que é a Câmara deles, a Câmara dos Deputados dele. Aí eu não sei o que o pessoal vai querer fazer. Vocês vão querer dar um impeachment. Porque tem gente falando da 25ª emenda, né? Você sabe o que é. Vou explicar isso aí pro pessoal. 25ª emenda essa é eu o perdi seguinte. na memória. Não, tudo bem. Pouca gente sabe, eu mesmo não vou aprofundar muito, não. É que é o seguinte. Se eles acharem que o presidente não tem condição mental de governar, por uma série de problemas, eles podem avocar essa 25ª emenda e o vice entra. Então não precisa ter o impeachment. E já tem muita gente falando na 25ª emenda. Muita gente mesmo, Júnior, falando da 25ª emenda. Então pode ser que eles não partam para isso. Mas aí eu não sei o que vai acontecer até lá. Porque eu vou ser sincero, a minha opinião, eu posso estar errado, mas eu acho que o Irã não vai ceder em nada. Eles vão enrolar o Trump o quanto eles puderem. Eles estão armados até o pescoço, até os dentes. Mas tem alguma forma do Irã sangrar ou eles estão... Não, eles estão sangrando. Boa parte do parque petrolífero do Irã está destruído. E por aí vai. Só que o Irã tem carta na manga, né, velho? Se os Estados Unidos... eu vou destruir a indústria de petróleo do Irã. Tá bom, mas nós também vamos destruir a da Arábia Saudita. Aí você vê o que você quer fazer. Não vai ter pra mim, não vai ter pra você também. Porque o Trump, ele é estúpido. Então ele fala, nós temos petróleo, nós não precisamos. Não, mas você tem petróleo, só que você não vai vender no preço mais barato. Você vai vender no mesmo preço que você comprasse do Irã, meu camarada. Porque o dono do petróleo não é você. O petróleo é privado. Sim. E o dono do petróleo vai praticar os preços internacionais porque ele não faz caridade. Então é isso que o nego não tá vendo. Ô Júnior, deixa eu te falar uma coisa. 400 mil americanos dormem fora de casa, dormem sem casa, na rua todos os dias. Desses, 30 mil são ex-militares. 400 mil americanos são sem teto hoje em dia. Mendigos. 30 mil militares. Tá bom pra você? Tira suas conclusões. Um país que gasta $1 trilhão por ano em armas. Você acha que esse cara tá governando pro povo? A conta tá chegando, né? Eles vão ficando mais velhos, e aí, conforme eles vão ficando mais velhos, vão ficando mais dependentes de servir, querendo ou não, de seguridade social. Só que nos Estados Unidos não oferece isso pros veteranos, tá? Porque é custo, né? Eles vão cortando custos aí. Porque o problema é o seguinte, por que o brasileiro não nota isso? O cara vai e fica em Miami, a Flórida é um estado, a situação tá boa lá ainda, o cara acha que aquilo é os Estados Unidos. Não é, são vários Estados Unidos, meu camarada. Vários, não é um só. Você tem que olhar a situação a nível macro, né? Piorou bastante. Não era para ser assim. Nunca houve uma sociedade tão rica. Eles estão acabando com tudo. E guerras inúteis. Essa guerra do Irã já custou acho que mais de não sei quantos bilhões aí. Isso foi sangrado do bolso do contribuinte. Os Estados Unidos, pelo que eu vi, demograficamente, inclusive na eleição, eles têm a questão da contagem dos votos por estado. Grande parte da população, 70%, está aqui na parte das margens, né, na costa leste-oeste. E aí o meio é muito vazio. Assim, tem estados que a densidade demográfica é baixíssima. São estados assim que estão até em questão de cultural e tecnológica, então, assim, tem uma distância muito grande. Então, assim, estados como o Utah, por exemplo, estados ali dessa região central, é uma coisa assim totalmente diferente. É outros Estados Unidos. Sim. E aí tem propriedades, muitas vezes, que são propriedades agrícolas, o pessoal planta muito, por exemplo, milho lá, mas ao mesmo tempo as pessoas daquela região são muito pobres. Então, mesmo que tenha uma economia, que tenha alguma coisa funcionando lá naquele estado, as pessoas lá são bem mais pobres do que as das outras regiões, né? Então, o brasileiro que vai pra lá não vai conhecer esses lugares e acha que tá tudo bem, né? Não vai conhecer. Acho que tá tudo bem. A coisa não é assim, né? Mas eu acho o seguinte, Júnior, que tá o negócio, né? Eu acho que tem erros nos dois lados.
Tanto naquele brasileiro que acha que tá tudo bem nos Estados Unidos, como aquele cara que acha que os Estados Unidos vai acabar amanhã. Não vai acabar amanhã, esquece isso. Ele não vai acabar amanhã. Daqui a 10 anos você volta, os Estados Unidos tá lá ainda. O que vai acontecer é que ele aos poucos vai perdendo relevância. O que me surpreende é a velocidade com que isso está acontecendo. Porque eu não esperava que fosse tão rápido. Você vê, se você olhar bem mesmo, o Armínio Fraga repetiu hoje no Valor Econômico uma frase que eu disse com o Rayan num vídeo que nós fizemos no dia 26 de fevereiro de 2022. Falei, acabou a hegemonia americana, a ordem americana acabou. E o Armínio Fraga respondeu isso hoje quase 4 anos e 2 meses depois. Então, assim, eu não esperava que fosse nessa velocidade, porque 4 anos é muito pouco tempo. Eu percebi isso 4 anos atrás, eles estão percebendo agora. Mas é uma velocidade muito grande, né? Eu entendo isso aí também. Tem a questão do país perdendo relevância, mas eu não sei também até que ponto isso não é a própria elite americana, porque assim, muito já se fala, por exemplo, o Elon Musk não fala toda hora de renda básica universal, de vamos automatizar tudo, vamos colocar aí inteligência artificial para rodar, a Meta mandando gente embora, a Amazon mandando um monte de gente embora, e aí você tem aumento do desemprego, baixa, enfim, a mão de obra, querendo ou não, cada vez mais fica em baixa, né? Vão ser poucas pessoas que vão trabalhar de uma forma mais qualificada, mas a empregabilidade vai pro buraco. Como é que se sustenta? Entendeu? Mas ao mesmo tempo, essas empresas estão lá na bolsa estourando, né? Cada vez mais crescendo, cada vez mais em alta. Então não sei até que ponto os Estados Unidos não é vítima da própria elite americana que tá sugando, né? Tudo isso do dinheiro do país. Eles são vítimas, Júnior, mas eles não têm como se libertar disso daí. Porque a diferença entre os Estados Unidos e da China é exatamente isso. Você tem uma plutocracia americana. Na China você tem um partido que tem um contrato social, né? Há um contrato social na China. É uma verdade. O pessoal não gosta, mas existe um contrato social. Na cabeça do chinês médio, o que é o Partido Comunista? É mais uma dinastia, como foi os Qin, os Wu, essa turma toda aí. É mais uma dinastia. Então, e essa dinastia sabe, olha, eu preciso manter o mandato divino. Eu não posso errar. E é isso que está acontecendo. Nos Estados Unidos é outra coisa. É aquela plutocracia que não está preocupada em acertar. Não faz diferença para eles. Vivem da rapinagem, cara. Sempre viveram da rapinagem, vão continuar vivendo. Rapinaram o mundo inteiro. Eu sempre falei isso aí. Tudo que os Estados Unidos fez no mundo, ele vai fazer com o cidadão dele. Sim. Ele vai fazer o que ele fez no Irã, bombardear. Eles vão bombardear a escola nos Estados Unidos ainda, cara. Escuta o que eu tô te falando. Como eu falei há 4 anos atrás que começou a decadência, agora eu vou te falar, eles vão bombardear ainda suas próprias cidades. Escuta o que eu tô te falando. Eu talvez não esteja mais aqui para ver. Você que é mais jovem, você vai lembrar disso. Porque aquilo que você faz lá fora, você vai fazer lá dentro, cara.